Olá pessoal, eu sou Flanca Taedes do canal Historiando a Verdade e eu vim abordar uma segunda fase, né, que Marx não previu, né, nos seus escritos, não é? Inclusive no mais famoso, que é o Capital, que vai até o volume 6, não que é a guerra como obtenção, né, de ganhos do capital, tá? Lenin, né? Lenin que vai prever isso porque Lenin acompanha a Primeira Guerra. Ele vai dizer num livro, se eu não me engano, chamado Imperialismo, Fase Superior da Guerra. Eu não tenho esse livro ainda, né? Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo. Eu não tenho esse livro, né? Mas Lenin vai dizer isso e a gente vai tentar entender o porquê Lenin diz isso. Vamos lá. A Guerra do Vietnã, que começa desde da Indochina, quando é colônia ainda, o Vietnã é colônia ainda da França. Mais tarde há uma guerra entre Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. E por fim, os Estados Unidos, sobre a pseudo-argumentação de levar a democracia, vai entrar nessa guerra, a Guerra do Vietnã. Tá? Essa guerra vai deixar um saldo de 1 milhão de mortos e 2 milhões de amputados. Tá? É uma guerra que os Estados Unidos, é a primeira guerra e talvez a única que os Estados Unidos perdeu. Tá? Essa guerra se dá por quê? Sobre a égide de se levar a democracia, né, para o Vietnã, os Estados Unidos vai entrar na guerra a favor do Vietnã do Sul contra o Vietnã do Norte de Ho Chi Minh. Né? E o contraditório disso? Né? A guerra, Lenin vai prever e vai dizer isso, e isso é um fato. Mais tarde a gente pode, se der, nessa gravação, se der para falar, eu vou falar, mas várias guerras dá para se justificar isso. Né? A guerra geralmente ela é preparada, né? Não sobre a desculpa, né, de levar a democracia, que nem eles acreditam nisso. Tá? A guerra, na verdade, é o meio dos falcões que mandam, do dono do dinheiro. Noam Chomsky, norte-americano, vai dizer, ó, quem manda no mundo, vai dizer no livro chamado Império Americano, não é? Vários livros do Noam Chomsky vai dizer isso. Por quê? A guerra, ela serve de lucratividade para os falcões das guerras, né? Quem são os falcões da guerra? A indústria bélica. Os Estados Unidos vai ter que se armar para ir para uma guerra. Então, quem fabrica arma ganha dinheiro. E os falcões da construção civil, que é no caso do Vietnã, para reconstruir o país. Não é? Então a guerra sempre é um fator necessário para quê? Para reaquecer a economia. E quem perde com a guerra? Não só o país atacado, como os soldados que vão para a guerra, que geralmente são pobres, filhos de pessoas pobres, que vão para a guerra, vão para a frente de batalha, muitos vão morrer, né? Diminui-se um pouco a miséria do país e aumenta-se a riqueza na mão de poucos. Então a guerra funciona basicamente assim, tá? Não é à toa que a guerra do Iraque, né, antes de acontecer, os falcões, né, da riqueza norte-americana, principalmente da construção civil, começaram a discutir quem iria reconstruir depois o Iraque destruído, depois da guerra, né? Porque os falcões das armas já haviam, né, recebido a sua quantidade de dinheiro vindo dos impostos americanos para poder fabricar armamento, para o soldado usar o que não é dele, né? O soldado usa aquele equipamento que não é dele para ir matar pessoas que ele não conhece em nome de uma pseudo-democracia que não existe. Por quê? No Vietnã, quando estavam brigando lá por democracia, nos Estados Unidos, Martin Luther King estava lutando por igualdade entre negros e brancos. Que democracia que existia lá? Não é? Tanto que Martin Luther King vai ser assassinado em 68. Não havia nem democracia, nem distribuição de renda. A miséria era quase que absoluta, principalmente nos estados do sul. Não é? Essa miséria, essa pobreza que vai levar a crítica da juventude nos anos 60 e que vai levar também Bob Kennedy a ser o forte candidato a presidente dos Estados Unidos, porque ele vai fazer uma crítica forte, embora o irmão dele tenha começado a guerra,
né? Mas ele vai se tornar contrário à guerra a partir do momento que não há, né, não há um sentido na guerra em levar a democracia para um país se eles não têm democracia. Se a democracia nos Estados Unidos é falha. Né? Que democracia? Se no ato da assinatura, em 1791, da Constituição, que todos os homens são iguais e nascem livres, né? Como é que o negro ainda tá entrando? Existe banheiro de negro, banheiro de branco, no ônibus entra negros e brancos, mas negros sentam atrás, brancos na frente. Se entra um branco, o negro tem que levantar para o branco sentar. Escolas de negro, escolas de branco. Não é? Que democracia havia nos Estados Unidos para tentar levar um modelo democrático ao Vietnã? Né? Na verdade, existiu o quê? Um enriquecimento dos barões das armas, que toda vez está provocando o Estado ao quê? A gastar os impostos no investimento em armas, né, para se poder se faturar dinheiro e também se eliminar muita gente pobre, né, que vai para frente de batalha morrer. Né? Um exemplo que na guerra do Vietnã, aliás, na guerra do Iraque, hoje, né, Iraque, Afeganistão, a conta está chegando a $1 trilhão. Quem ganhou esse dinheiro? Os grandes donos de armas. Isso ainda vai fora o dono do petróleo, etc. Isso é uma outra história que eu vou contar, tá? Mas a guerra do Vietnã é um exemplo, né, de que Lenin, quando ele escreve no seu livro lá, A Nova Fase do Imperialismo, ele está dizendo, ó, há uma necessidade de se ganhar dinheiro dessa forma também, fazendo guerra. A guerra traz destruição, mas ao mesmo tempo, para o capitalista, traz lucro. Eles não estão preocupados se vai morrer inocente, se vai morrer civil que não tem nada a ver. Eles estão preocupados na lucratividade, tá? E não é só Lenin que escreve, Noam Chomsky também escreve, que é um crítico ferrenho, né? Um norte-americano crítico ao próprio Estados Unidos, né? Hobsbawm também vai falar sobre a guerra do Vietnã, os motivos que levaram a essa guerra, né? E eu volto para falar do capítulo numa nova gravação, para não ficar muito extensa, os motivos reais da guerra do Iraque, né? Líbia, Síria e Afeganistão. Ok, pessoal? Mais uma vez, quem gostou, se inscreva no canal, né? E dê o like, ok? Um abraço, até a próxima.